O objetivo desta aula de hoje é a gente aprender um pouquinho mais sobre JavaScript, sobre eventos em JavaScript, sobre como esses eventos podem interagir com o DOM, que é a nossa representação de elementos na memória. E hoje, principalmente, uma ideia de como é que a gente pode integrar tanto o DOM, quanto o JavaScript, quanto os estilos que a gente já aprendeu a mexer, que são o CSS, as folhas de estilo, as classes que a gente criou em CSS. Até agora a gente viu todos esses elementos de forma separada, vamos dizer assim, e às vezes pincelou um pouquinho sobre colocar JavaScript dentro da minha aplicação. Eu quero que hoje a gente aprenda a fazer elementos mais gráficos, vamos dizer assim, e quando eu falo gráficos nesse contexto eu vou ensinar para vocês animações em CSS. Então como é que eu coloco uma animação CSS na minha página e além disso como é que eu interajo com essas animações junto com meus elementos, tudo isso controlado por JavaScript. Vamos começar aqui criando a nossa página comumzinha, tá lá minha tag HTML, vamos criar uma head aqui, vamos colocar um title, que vai ser a aula 11, animações CSS mais JavaScript, mais eventos JavaScript, isso aí. Ok, vamos botar o meu body aqui, e aqui vamos botar qualquer coisa. Eu já vou deixar aberto o meu servidor aqui, deixa eu colocar ele na metade da tela, para cá, e aqui eu quero VS Code, feito. Ok, eu vou fechar esse negocinho com Ctrl B de novo, para ficar só os códigos aqui. E aqui nós vamos tirar, por favor, vai ficar no cantinho de novo. Vamos deixar para cá, e aqui eu vou apertar F12 para a gente ver as ferramentas de desenvolvedor, para ver se apareceu qualquer erro aqui. Ok, tá lá bonitinho. Vamos colocar aqui um título, vamos fazer um H1. Aula 11 e vamos botar, opa, tá muito grande, tá bom assim, e vamos botar aqui um parágrafo, vamos aprender sobre animações em CSS, pronto, aqui tá lá um textinho e vamos botar mais um parágrafo aqui, animações são muito legais. Deixam as páginas bonitas. Maravilhoso. Não use animação para deixar a página bonita, só deixa pesado e dificulta a interação do usuário. Mas nesse caso a gente vai aprender como fazer o rolê. Hoje eu não vou colocar os códigos, tanto JavaScript quanto CSS, direto na página. Hoje a gente vai fazer do jeito certo, vamos botar assim entre aspas, que é colocar em arquivos separados. Tá? Então eu já vou vir aqui no meu painézinho, já vou criar dois elementos. Um eu vou chamar de estilo.css, que vai ser meus arquivos CSS, que eu vou, minhas classes CSS que eu vou colocar aqui. E vamos criar um outro aqui que vai ser minha, sei lá, app.js, o código da minha página. Então aqui vai o JavaScript, aqui vai o CSS e aqui vai o HTML. Estão lá os três arquivos. Então eu vou fechar essa barrinha aqui com Ctrl B e eu vou ficar alternando entre eles ali em cima, entre o estilo ou o app. Okay. Vamos começar pelo index.html. Eu vou primeiro incluir eles aqui. Então, para mim incluir o estilo, eu ponho link. Vamos colocar aqui a inclusão no CSS, coloca link, coloca href para dizer qual que é o caminho do arquivo. Então, como o arquivo index.html está na mesma pasta aqui, todos os meus elementos, é só eu colocar ali que eu quero carregar o estilo.css. E aqui eu posso dizer que é um help style sheet, para ele carregar bem bonitinho. Ok, tá lá a inclusão do meu elemento, não deu nenhum erro aqui, então vamos só colocar uma classe aqui. Eu quero que a classe body tenha um background color como red, só para ver se está lá, feito, está carregado meu CSS bonitinho. Vamos tirar isso aqui e vamos colocar aqui embaixo também a inclusão do meu arquivo JavaScript. Então script, source e o arquivo é app.js. Aqui abre e fecha. E lembrando que o nosso JavaScript ele tem que ficar consciente de que a página está carregada e pronta, e para isso a gente usa o document.add-event-listener. E aqui eu quero ouvir o DOM content loaded, que esse é o evento que eu quero ouvir. Quer dizer que todo o DOM, ou seja, todos os elementos da minha página estão carregados e prontos para uso. E nesse caso aqui eu quero chamar a função
init quando isso acontecer. E aqui em cima vamos fazer a nossa função init. No caso dela só vai imprimir tudo certo da página. Quer dizer que quando eu incluir esse arquivo JavaScript, essas funções vão ficar disponíveis, e aqui eu coloco um ouvidor neste evento do DOM. Quando esse evento for disparado, eu chamo a função init, que vem para cá e ela vai imprimir tudo certo na tela. E lá está bem bonitinho, ó, tudo certo. Quer dizer que tanto o meu JavaScript quanto o meu CSS estão carregados ali na página. Vamos voltar para index.html e vamos começar a trabalhar. O que eu quero fazer é animar esses caras aqui. A gente já sabe que um elemento ele pode receber informações, vamos dizer assim, estilo CSS de várias formas. Se eu vim aqui no estilo.css, vamos primeiro começar com o mais básico. A gente tem dois parágrafos aqui, duas tags parágrafo, então eu posso fazer um estilo deles com P simplesmente. Então vamos começar fazendo uma classe bem simples que vai ser aplicada para todos os parágrafos da minha página. Então se eu só colocar o nome da tag aqui, por exemplo, P, e disser que todos os meus P's vão ter um background color igual a red, quer dizer que todos os P's da página vão ter fundo vermelho, que está ali. A segunda forma que a gente aprendeu para colocar era colocando o nome da classe aqui. Então, por exemplo, ponto vermelho, todo mundo que tiver aquela class no seu atributo class vai ter aquele elemento. Vamos vir aqui no meu carinho e vamos botar class, este parágrafo em particular tem a class vermelho. Feito, vai ficar ali vermelho. Esse aqui de baixo não tem porque não tem aquela class. Até agora a gente aprendeu algumas classes em CSS, a gente aprendeu a mudar a cor, mudar a fonte, mudar o tamanho, mudar o background, coisas assim. Hoje a gente vai aprender alguns comandos em CSS aqui que são relacionados a fazer animações desses elementos. O nome disso são, se vocês procurarem por aí, né, é exatamente como o nome diz, né, animações CSS. Como é que funciona eu fazer uma animação em CSS? Uma animação, no caso do contexto do CSS, ela é agrupada em uma linha do tempo, uma timeline. E essa linha do tempo ela tem uma certa porcentagem. Por exemplo, o 0% é o começo, 50% é o meio e 100% é o final. Então a gente pode até imaginar que essa linha do tempo, se não for tratada em porcentagem, ela tem um início, que é como que o elemento inicia, e um final, que é como o elemento finaliza aquele negócio. Vamos vir aqui e vamos fazer uma animação bem simples nesse meu caso aqui. Eu vou colocar uma classe aqui para mim animar. Então, se algum elemento tiver a classe animado, ele vai fazer uma animação. Vamos vir aqui nesse meu elemento e vamos deixar esse primeiro aqui com a classe animado. Que por enquanto a minha classe animado não anima nada, ela só coloca a pessoa com fundo vermelho, que é essa classe aqui. Ok. Antes de eu fazer alguma coisa aqui com animação e dizer essa classe aqui tem uma animação, eu tenho que descrever como essa animação é. E para mim descrever uma animação, em JavaScript eu uso o comando arroba e depois a palavrinha keyframes, que está ali, ó. Você pode até ver que o VS Code completa para mim, ó. Então, keyframes. Aí eu ponho um espaço e aqui eu ponho o nome da minha animação. Nesse nome da minha animação eu posso botar qualquer coisa que não tenha... acho que até dá pra botar hífen, deixa eu ver. Sim, dá pra colocar com hífen, mas geralmente as pessoas colocam o nome das animações como elas escrevem o nome das classes, né? Eu posso fazer, por exemplo, meu nome aqui, por exemplo assim, ou meu nome aqui, ou ainda meu nome aqui. E esse nome é irrelevante, é o nome que vocês dão para animação. Nesse caso, como eu quero fazer uma animação de um negócio que se mexe, eu vou chamar de corre, beleza, corre para algum lado. Feito. Aí eu ponho abre e fecha chaves aqui e aqui eu vou descrever a animação. Como eu falei para vocês, a animação ela se baseia em eu dizer como o elemento inicia e como o elemento termina. Então, para mim dizer como o elemento inicia, eu vou usar a palavrinha from. From quer dizer de em inglês, então nós vamos fazer um de para. Quando eu botar o from, eu vou fazer abre chaves e fecha chaves, mais ou menos como se eu estivesse declarando uma classe aqui em cima. Ó. É praticamente a mesma coisa. Vocês podem imaginar que esse keyframes aqui que a gente está fazendo, eu estou descrevendo uma regra, que é essa animação, e aqui dentro eu estou escrevendo o que eu quero que aconteça nas classes daquele elemento, o que eu quero que aconteça com aqueles elementos gráficos do elemento. Elementos gráficos do elemento. Eu quero dizer o que acontece com as propriedades gráficas daquele elemento quando ele inicia e quando ele termina. Então eu faço um from e um to aqui, quer dizer, da onde ele inicia e para onde ele vai.
Antes de nós fazer qualquer animação complicada aqui, vamos ver se a gente está realmente fazendo as coisas funcionar, né? A gente já testou ali para colocar o background red, ó. Eu vou pegar essa partezinha e vou colocar aqui. Eu quero que quando alguém utilizar essa animação, eu quero que o background dela passe background color. Eu quero que ele passe de red para background color para blue. Essa minha animação que eu disse que corre, por enquanto eu não vou fazer nada que corre, vamos só demonstrar. Eu quero que quando essa animação for aplicada a alguém, o elemento sai de um fundo vermelho para um fundo azul. Então é isso que vai acontecer com a minha animação. Dado isso, que eu já tenho uma animação aqui definida, ó, essa animação ela pode ser usada em qualquer lugar nos meus arquivos CSS. Lembrando sempre que esse meu primeiro parágrafo aqui está com class animado, então ele está recebendo aquela primeira regra CSS que está aqui. Agora que eu tenho esse meu elemento identificado, eu vou lá e vou aplicar ela em alguém. Para mim aplicar essa animação em alguém, eu tenho que encontrar uma classe, alguma coisa que eu defini aqui, qualquer regra que eu coloquei em CSS, podia ser qualquer coisa aqui, ó, das que a gente conhece. Qualquer um dentro desses blocos, eu vou vir aqui e vou dizer, olha, esta classe animado, eu vou tirar isso aqui agora, vamos mudar, vamos botar aqui, ela tem uma font size 25px, vamos ver. Tá lá, tem aquela fontezinha. Eu vou dizer que a minha classe animado, quando ela for aplicada, o elemento vai ter um tamanho de fonte 15. E eu quero que ele tenha um animation, se vocês colocarem animation, o VS Code já completa para vocês. Ó. E aqui existem várias propriedades que eu posso definir de animação. Ó. Uma delas é o animation name, que é o nome da animação que eu quero aplicar para essa classe aqui. Ó. Então eu tenho só um nome da animação disponível, que é o corre. Vou botar aqui animation name, corre. Bem assim. Eu estou dizendo que esta propriedade, essa regra CSS aqui, o animation name, é aquela que eu defini, que é o corre. Geralmente vocês vão botar um nome mais intuitivo do que corre, né? Corre não diz nada. Então, por exemplo, uma animação pisca, fade in, fade out, tipo entra, sai, gira, acontece, sei lá o que a gente vai fazer. Mas a ideia é essa, né? Eu dizer o que está acontecendo. Além de eu colocar um animation name, eu tenho que dizer em quanto tempo essa animação vai ser feita. Ó. Primeiro que eu disse para o navegador que quando essa animação for aplicada, eu quero que o elemento vá desse estado para esse estado. Mas eu não disse em quanto tempo, pode ser, sei lá, num piscar de olhos eu nem ver. Então parte desse processo aqui ó, é eu dizer que essa animação vai ser aplicada para essa classe e também eu quero dizer uma duração. Então animation duration e eu posso dizer quanto tempo ela dura. Geralmente aqui eu posso expressar em segundos, milissegundos, mas eu vou colocar em segundos. Vamos botar 5 segundos. Então essa animação ela dura 5 segundos no geral. Recapitulando, se essa minha classe é animado, que é uma classe que pode ser aplicada para qualquer elemento, ela for aplicada para alguém, esse elemento vai ter o tamanho de fonte como 15 pontos, ele vai ter a animação corre, que vai durar 5 segundos. E a animação corre vai fazer o elemento partir de um fundo vermelho para um fundo azul. Se eu salvar isso aqui agora, vocês lá ver a minha animação, olha que coisa maravilhosa, vocês estão vendo que trocou. Vamos voltar para cá, ó. Eu vou só vou atualizar a página aqui. Ó. Então tá lá meu elemento, quando eu atualizar a página, o browser vai ver que esse elemento, que esse parágrafo tem a classe animado, a classe animado vai trocar o tamanho da fonte, vai aplicar a animação corre durante 5 segundos, o tempo da duração da animação. A animação corre, passa o elemento de fundo vermelho, então se ele tiver um fundo qualquer que não seja vermelho, ganha vermelho imediatamente, e esse vermelho como é que eu digo, interpolado gradualmente até o azul. Vamos vir para cá e atualizar isso aqui. Olha lá, passa para vermelho e passa para o azul. Se eu quiser trocar alguma coisa aqui, ó, eu posso aumentar. Por exemplo, eu quero que a animação dure um pouco mais de tempo. Vamos botar 10 segundos aqui. Ó. Eu vou salvar, vocês vão ver que a animação vai demorar mais tempo lá, ó, indo do vermelho para o azul. Um detalhe que eu reparei aqui, ó, já podemos aproveitar para ver, ó, é que quando o elemento fica azul, é difícil de ler eles, estão vendo? Ó? Ele agora desapareceu, porque acabou a animação, né? Ele fica difícil de ler. Então vamos fazer o seguinte, quando ele sair do from, vamos ver se ele está aqui, eu vou deixar ele com o texto, color, eu vou deixar o texto preto. E quando ele for para esse aqui, eu quero que o texto passe para branco. Agora sim vocês podem imaginar que tudo aquilo que vocês já sabiam de antes, de todos os elementos CSS que vocês já tinham feito até esse momento, eles podem ser aplicados aqui. Ó. Como eu falei, escrever isso aqui é praticamente como colocar uma classe nova, né? É uma classe que eu vou aplicar quando o elemento inicia e o elemento vai transicionar para o que está aqui. Ó.
Óbvio que se eu colocar uma propriedade que está aqui em cima no from, uma propriedade que está aqui no to, ele vai sair desse estado visual para esse estado visual, né? Nada impede que eu coloque alguma coisa que existe só no from e não existe no to, né? Então ele vai sair daquele estado para um estado que não tem aquilo ali. Mas nesse meu caso aqui eu quero que ele saia de uma cor de texto preta para uma cor de texto branca. Se eu salvar isso aqui, ó, tá lá, vai indo, vai trocando, e ele troca o fundo e a cor do elemento. Ó. E de novo a cor do texto ela é interpolada ao longo desse processo todo. Isso aqui vocês mostram no próximo churrasco de família lá, vocês pegam, levam o PC e dizem, olha aqui, ó, eu sei fazer o texto aparecer e piscar o negócio. Ó. Antes da gente avançar para o próximo estado do que é a gente fazer o controle da animação, vamos dar uma olhadinha nesse aqui. Ó. Lembra que eu falei para vocês que eu podia fazer do from pro to, né? Aqui também eu posso colocar um negócio do estilo assim, ó. Eu posso dizer que esse aqui é o 0% e aqui é 100%. Ó. Se eu aplicar isso aqui, ó, deixa eu atualizar lá, ó, vocês vão ver que é o equivalente a exatamente aquilo que eu coloquei. Ó. Ele vai daqui para cá. Por que eu colocaria 0% e 100%? Se por acaso eu quisesse fazer uma animação que tem vamos dizer assim, mais passos intermediários. Eu posso vir aqui, por exemplo, e dizer, ok, eu quero que mais ou menos usem lá por 50% ó, da animação, eu quero que aconteça uma coisa diferente. Então aqui nós vamos fazer background color yellow, e nós vamos fazer o color ser, vamos pegar aqui blue, vamos trocar, e nós vamos aumentar a cor da fonte aqui, ó. Vamos fazer font size, ele vai ser do tamanho 20 pixels. Essa minha animação agora ela tem 3 estados, vamos dizer assim, ó. São os 3 estados que eu defino. O que existe entre eles, ou seja, do 0% até o 50%, vai ser interpolado pelo navegador. Então, a regra que está aqui vai ser transicionada para cá, esse aqui que está aqui vai ser transicionado para cá, e a fonte, o tamanho da fonte, o que quer que esteja aqui, vai ser transicionado para cá, para 20. Aí no finalzinho, ele vai passar daqui para cá, e tudo que existir entre esse estado e esse estado, o browser vai interpolar. Se eu salvar isso aqui agora, vocês vão ver que ele vai passar do fundo vermelho para um fundo amarelo, depois para um fundo azul. Vou salvar e vamos ver lá. Vermelho vai aumentando para amarelo e agora vai gradualmente passando para o azul. Gente, é um negócio muito maravilhoso, né? Pelo amor de Deus, 2, 3 linhas de CSS, a gente faz misérias nesse mundo. E as pessoas ainda não gostam de CSS. Aqui fica a critério do freguês, né? Critério de vocês, quanto vocês querem trabalhar com CSS, né? Se vocês estiverem fazendo uma animação mega complicada e vocês querem colocar um monte de passos aqui, daí vocês podem colocar o quanto vocês quiserem. Né? Uma coisa que é comum, eu já posso ensinar para vocês, é se vocês quiserem fazer uma animação que eventualmente faça um loop, vamos dizer assim, né? Que o elemento dê uma volta completa à animação, geralmente é interessante que ele volte já no estado que ele estava, né? Se eu quiser. Então eu poderia repetir os comandos que estão aqui no final para que ele saia daquilo ali, vá para um estado lá e volte para o inicial, né? Então quando ele começar de novo já vai sair aqui. Mas a gente já vai aprender a repetir os elementos. Eu vou tirar isso aqui agora só para a gente não se confundir, porque vocês já entenderam que dá para colocar uma porcentagem no caminho. Vamos focar aqui em cima agora. Eu posso dizer que essa minha classe ela tem... Lembrando que eu posso colocar essa classe em qualquer coisa, né? Por exemplo, eu posso colocar no título aqui, ó, class animado. Se eu salvar, os dois vão aparecer lá, ó. Como eu alterei o tamanho da fonte, eu troquei o tamanho do meu título em cima, né? Mas o background dele vai funcionar como sempre. Deixa eu tirar esse cara aqui. É o foco agora, vamos continuar aqui. Eu posso dizer que é o nome da minha animação que vai ser aplicada àquela classe, eu posso dizer a duração que vai ser aplicada, eu também posso dizer como é que eu quero o comportamento do transcorrer da animação. Eu quero o que acontece quando chegar no final. Ela para simplesmente como é que está agora, que é o comportamento default, ou eu quero que ela continue iterando. Então eu posso colocar aqui ó, um animation iteration count. Então é quantas iterações eu quero daquela animação. Vou botar aqui iteration count. Escrevi errado. Iteration. Por favor, completa para mim aí, que eu não sei escrever iteration count. E aqui, quando eu escolho o iteration count, eu posso dizer o que eu quero. Então, eu posso dizer que ele é infinito, por exemplo, ou eu posso dizer algum valor. Sei lá, eu quero que seja, sei lá, 2 vezes, por exemplo. Se vocês fizerem aqui, vocês vão ver que ele vai sair e vai ir para o azul. Chegou no final da animação. Terminou, provavelmente, agora. 10 segundos. Começou de novo. Vai de novo do 0, que é o vermelho, até o azul mais uma vez. E depois termina, e como eu mandei iterar só por 2 vezes, ele para e fica ali paradinho. Se vocês quiserem que a animação se repita, né, vocês podem vir aqui e colocar, como o VS Code sugere, ó, uma desses elementos aqui. Ó.
Então, infinito ele vai ficar mexendo infinitamente. Então, essa animação vai passar do 0% até o 100% e depois vai voltar de novo para o 0. Vamos deixar ali ela girando. Ó. Vamos reduzir o tamanho aqui, vamos botar 5 segundos para ficar um pouquinho mais rápido para ver. Ó. Então, ele vai do 0 até o 100%, chega no final, acabou, começa do 0 de novo. E vai do 0 até o 100%, chega no final, acabou, e assim ele vai de novo. Aqui, ó, além de eu dizer quantas vezes eu quero, então essa animação ela corre do 0 até o final, o fato dela correr do início até o fim e terminar e voltar, então isso aqui, a iteração, ela conta quantas vezes eu vou fazer esse ciclo. Mas existe uma outra propriedade que eu posso dizer também a direção da animação. Então eu posso dizer que eu quero que ela vá até 100% e quando ela chega aqui ela volte para cá. Para mim fazer isso, eu uso um elemento aqui que é o Iteration Direction, que é a direção que eu quero. Se vocês olharem aqui, ó, o Direction tem as direções. Então, Alternate ele vai até o final e volta. Tem normal, que é o que a gente está fazendo. Tem Reverse, que ele vai do 100 até o 0 e outros. Vamos começar com esse Alternate aqui. Ó. Então, eu quero que ele vá até o final e quando ele chega no final, ele volte. Vou colocar aqui. Ele vai até o final. Do final, ele vai até o começo. Voltando do azul até o vermelho. Volta até o vermelho, chegou no 0. Está aqui no 0%, passa para o azul, chega aqui. Daqui ele vai para cá. Vamos colocar um aqui de 50% para a gente ver. No 50% eu quero background color yellow. Feito. Então vai para o amarelo, depois passa para o azul. Vai voltar para o amarelo, depois vai para o vermelho de novo. Então, alternate, ele vem, é como se eu olhasse essa linha do tempo aqui, ó. Então, aqui é o início, ele vai descendo, descendo, vai no 50%, vai no 100%, chegou aqui e ele volta. Vem para cá, interpola para cá, chega até aqui, interpola para cá, chega até aqui, depois daqui vai para cá. Então, olha que coisa maravilhosa. Eu posso colocar aqui a minha animação, vai fazer todo esse fluxo. Então, alternar, se eu não colocasse esse elemento que está aqui, ó. Então, vou botar só uma vez, por exemplo, né? Ele vai ir uma vez. Então, ele vai sair para cá, vai até o azul. Vai voltar? Não, nem vai voltar. Só vai chegar. Então, não vai nem ter tempo de chegar. Tem que botar 2 no mínimo para ele voltar. Vai voltar? Sim. Então, ele conta cada uma das passadas na timeline como uma. Esse meu caso aqui, eu disse que eu quero duas, né? Então, a iteração de ida e a iteração de volta. E lembrando, se eu colocar infinito, ele vai ficar aqui moendo para sempre. Né? Daí o negócio vai ficar se mexendo ali. Olha que coisa maravilhosa. A gente já sabe que eu posso fazer essas animações com esses elementos. O que eu vou fazer agora de interessante? Vamos começar a integrar o nosso JavaScript dentro desse contexto. A gente viu até agora aqui, ó, que este elemento P tem aquela classe, que é a minha classe animado. Então eu sei que eu posso animar um elemento com o CSS. Eu vou colocar aqui vou deixar por enquanto o estilo infinito para a gente trabalhar esse elemento. Vamos fechar isso aqui, ó. E agora todos os meus tags parágrafo não tem aquela classe. O que eu vou fazer é colocar um botão aqui, ó, e eu quero que esse botão, quando clicado, ela coloque a classe em alguém. Vamos fazer um botão aqui. Vocês sabem que a gente pode chegar até esse elemento botão, tipo, adiciona classe. Vocês sabem que eu posso colocar alguma coisa aqui, então um dos atributos é o ID, para me identificar esse botão de forma única, que vai me permitir chegar até ele no JavaScript de uma forma mais fácil. Então vou chamar esse cara de btm adiciona. Beleza. Eu já tenho esse elemento lá no DOM, se eu clicar agora não faz nada, mas eu vou adicionar um evento nele. Lembrando que a gente poderia colocar aqui um onClick, que é o jeito, vamos dizer assim, feio, não ergonômico, não bom, não sustentável. E nós vamos fazer do jeito certo, que é eu indo aqui no JavaScript. Eu tenho certeza que quando essa função init for chamada, o DOM está carregado, então eu posso acessar os elementos. Eu vou vir aqui agora, que tenho tudo certo, e eu vou pegar aquele botão. Vou fazer um var botão adiciona aqui. E eu quero uma referência para aquele botão. Eu vou no document get element by id e aqui eu ponho o id do elemento, que eu chamei de btn adiciona, que é exatamente o mesmo nome que eu coloquei na minha variável ali. Vamos ver se isso aqui funciona só. Eu vou só mandar imprimir meu botão. Tá lá, ó, quando a página carrega e a função init é chamada, eu pego uma referência para o botão adiciona e eu imprimo o botão adiciona e tá lá ele, ó. Se eu passar o mouse em cima dele, é aquele caninho que nós estamos mexendo. Sim, é exatamente esse que eu quero. Agora eu quero colocar um evento, um movedor
de evento naquele botão. Vamos fazer o Add Event Listener para dizer o seguinte: olha, botãozinho, quando alguém clicar em você, você por favor chama esta função aqui, ó. E de novo aqui, ó, eu não vou colocar isso aqui numa função separada, eu vou colocar a função direto aqui. Então eu já vou colocar na chamada do ouvidor que quando eu ouvir aquele evento, esta função é a chamada. E aqui dentro eu vou colocar meu código. Lembrando que aqui eu posso passar qualquer nome de parâmetro, como o primeiro parâmetro vai ser o evento que veio lá. Então eu vou botar event aqui, pode botar evento, ou se vocês quiserem ser mais econômicos, podem botar só e aqui, ó. Aqui em defesa aqui, EVT, é melhor. Eu vou botar evento para ficar bem claro. Vamos primeiro imprimir esse evento. O fluxo vai ser o seguinte: a página carrega, o documento central emite o evento DOM Content Loaded para dizer tá tudo certo, tudo carregado, chama a função init. A gente vem para cá. A nossa função init pega uma referência para o botão adiciona, que é aquele cara ali. No botão adiciona a gente diz que a gente quer ouvir um evento dele, então a gente adiciona um ouvidor naquele botão, dizendo que quando alguém apertar naquele botão eu quero que esta função seja chamada. E essa função simplesmente imprime o objeto evento que descreve o evento de clique naquele botão. Vamos salvar aqui e ver o que acontece. O esperado é que quando eu clique nesse botão, imprima o evento. Está lá o evento do que aconteceu, estão todos os elementos daquele evento. Ok. Vamos fazer alguma coisa interessante agora nesse evento. Vamos pegar um daqueles elementos lá e nós vamos mexer neles. Então vamos botar um ID em cada um desses elementos aqui, ó. Vamos começar desse jeito mais fácil, colocando uma identificação. Vamos colocar esse meu ID aqui como parágrafo 1 e eu vou chamar esse cara aqui de parágrafo 2. Assim como o botão, eu tenho um ID para chegar nesses dois parágrafos, eu posso chegar até eles. Já vamos fazer um exemplo que a gente vai pegar elementos de forma genérica e colocar eles de forma genérica. Se alguém clicar naquele botão, eu vou ir lá no primeiro parágrafo. Então, vamos fazer aqui um var parágrafo 1 e vamos fazer o mesmo processo. Document.getElementById. Eu quero pegar um elemento pelo ID. O ID do elemento é parágrafo 1, que é meu primeiro parágrafo. E agora aqui, ó, eu vou mexer nesse elemento. Vamos só imprimir ele para ver se ele está certinho. Ó. Parágrafo. Se eu clicar aqui, que o parágrafo não está definido. Parágrafo 1, boca aberta. Ok, está lá meu parágrafo 1. Ó, se eu imprimir ele, é aquele primeiro elemento que eu estou pegando. O que eu quero fazer é, o parágrafo 1, eu quero colocar uma classe CSS nele, que é exatamente essa classe que a gente definiu aqui. Ó. Eu quero colocar a classe animado dentro dele. Nas aulas anteriores de manipulação do DOM, a gente viu que todos os elementos HTML, porque esse carinha, esse parágrafo 1, se eu fizer ponto aqui, o VS Code até completa para mim várias coisas, só eu posso andar aqui para baixo, tem 1000 coisas para mim poder usar. Existe um atributo chamado ClassList. E aqui existem dois elementos. Ó. O ClassName é o atributo class, vamos dizer assim, daquele elemento, e o ClassList são todas as classes que tem naquilo lá. Então aqui eu teria que controlar de forma e aqui é um vetor que eu só posso dizer adicione e remove. Vamos usar esse aqui que é mais fácil. Então, na lista de elementos do class, hipoteticamente imaginando aqui, eu tenho o parágrafo 1, vai ter um class aqui, e daí todas as palavrinhas que forem colocadas aqui, tipo ABC, oi e teste, por exemplo, essas três, ó, cada uma delas vai estar numa posição daquele vetor lá. Vai ter o ABC numa posição, o oi em outra e o teste em outra. E se eu mandar remover o teste, é como se eu viesse aqui e removesse o teste. Se eu mandar remover o oi, como se eu fizesse isso. Ou se eu mandar adicionar uma outra, tipo a abobrinha, vai aparecer assim. Então aquela propriedade ali é bem conveniente para a gente poder fazer essa manipulação nas classes. Então no ClassList, está lá o elemento, eu vou fazer um add. Qual é a classe que eu quero adicionar? Eu quero adicionar essa classe que eu defini aqui, ó. É a classe animado. Lembrando que o ponto que está ali não faz parte do nome da classe. O ponto é só para dizer que aquilo é uma classe de CSS. Então eu quero colocar a classe animado no meu elemento. Vamos vir aqui e colocar a classe animado. Agora o meu código faz o seguinte: quando alguém clicar no botão, dispara o evento click, que vem para cá. No evento click eu pego o parágrafo 1, e o parágrafo 1 eu adiciono na lista de classes dele a classezinha animada. Então eu vou salvar isso aqui. Nada acontece por enquanto, porque eu não cliquei no botão. O meu elemento parágrafo está lá, ó, sem class, não, só tem o ID, bonitinho. E agora eu vou clicar no botão. Se eu clicar no botão, eu tenho que adicionar a class animado no primeiro parágrafo. Tá lá, ó. E eu adiciono a class animado no primeiro parágrafo.
Uma coisa maravilhosa, um negócio espetacular de maravilhoso. Vamos organizar isso aqui um pouquinho melhor. Vamos vir aqui e vamos fazer uma função function e anima. Vamos botar aqui animar. E vamos colocar aqui um elemento. Vamos fazer uma função um pouco mais organizada. Então essa minha função anima um elemento, ela vai pegar aquele elemento e vai colocar a class. Eu vou substituir essa minha função aqui, ó, essa chamada aqui, por aquele elemento lá em cima. Então aqui eu vou pegar esse cara aqui. Vamos colocar aqui direto, né? Vamos fazer evento, vamos fazer isso aqui melhor. Fazer assim, ó, anima, daí eu posso pegar toda essa função que está aqui, ó, e copiar lá para cima. Então, quando alguém clicar no botão, só para ficar um pouco mais organizado, eu quero chamar a função anima, que está ali. Aqui, agora está um pouquinho mais organizado. Tem meu botão adiciona, quando alguém clicar no botão adiciona, eu chamo o JavaScript chama a função anima, minha função anima recebe o evento lá. Nesse caso ela vai pegar o parágrafo 1 e vai adicionar o elemento lá. Vamos só testar para ver. Semanticamente esse código é o mesmo, só está organizado de uma forma diferente. Tá lá, ele adiciona o elemento na tela. Ok. Fazer animações CSS é maravilhoso, é ótimo, mas seria muito interessante que eu soubesse o que está acontecendo no meu elemento. Por quê? Imagine que eu queira fazer aquele elemento que está lá desaparecer. Ó. Então vamos fazer uma outra animação aqui. Eu tenho o meu animado e vamos fazer uma animação chamada desaparece. Quando eu aplicar a classe desaparece, eu vou fazer uma animação desaparece. Vamos vir aqui embaixo e criar uma outra animação. Então, keyframes, eu vou chamar de desaparece. Então lembrando que o nome da animação não tem nada a ver com o nome da classe, eu só estou usando mesmo para mim ficar claro do que está acontecendo aqui. Então, quando eu fizer chamada para o desaparece, eu quero que o elemento vá. Vamos fazer o from aqui porque eu não quero ficar pensando em porcentagem. Eu quero que ele vá de para. Então ele vai do seu estado atual, que é como ele está. E aqui eu vou botar um elemento chamado opacity, que é a transparência daquele elemento. Então vamos colocar, eu quero que ele vá de 0% de transparência para opacity é 100% ou é em porcentagem? Deixa eu testar aqui um elemento. Vamos ver esse cara aqui, deixa eu só colocar esse style opacity 0. Não, 0 é 100%, 0 opacidade, então é 100% transparente, e 100% é 100% visível. Deixa eu botar 1. Tá certo aqui. Não, é porcentagem. Vou botar 1 e eu posso botar 0.1%, então 10%. Beleza, então é o quão transparente eu quero que ele seja. 0% é sem visibilidade nenhuma e 1 é com visibilidade completa. Bem, vamos vir lá e colocar, então eu estava fazendo o contrário aqui, eu quero que ele passe, quando eu fizer a função animação, eu quero que ele saia do estado 1, ou seja, normal, e ele vá para opacidade 0. Então eu enxergo que é 1 ou 100% e eu quero que ele desapareça. Essa meu conjunto de animações simplesmente vai fazer um elemento ficar transparente, então ele começa sem nenhuma transparência e ele passa para 100% transparência, ele desaparece. Então opacidade, que é o quanto eu consigo ver do elemento, não consigo ver nada e eu começo vendo ele. Vamos vir aqui em cima e colocar, se alguém chamar a classe desaparece, eu vou colocar o animation name desaparece, que é o que eu criei lá embaixo. E eu quero que esse animation duration seja bem rápido. Vamos botar 2 segundos. Vamos testar, ver só o que acontece. Em teoria, se alguém usar a classe desaparece, eu tenho que ter aquela animação desaparece, que vai durar 2 segundos. E a animação desaparece, o elemento passa de 100% visível para 0% visível. Vamos vir aqui e só testar. Vamos pegar o parágrafo 2, vamos botar um class lá, vamos botar desaparece. Quando eu salvar isso aqui, o elemento desaparece, que espetáculo! Mas ele volta para o estado original dele. Então não é bem uma função desaparece, mas é justamente esse o ponto que eu quero. De novo, eu vou salvar aqui, ele vai atualizar a página. O elemento vai do seu estado atual, que é a visualização 100%, para uma visualização de 0%. Vamos fazer agora uma coisa um pouquinho mais interessante. Eu quero colocar que quando alguém clicar naquele botão ali, ó, eu vou adicionar aquela classe desaparece no elemento. É só vir aqui e trocar, né? Quando alguém clicar naquele botão que está aqui, chama o clique,
chama anima, vai vir para cá, pega o parágrafo 1 e vai lá e adiciona o desaparece, que é o nome da minha classe, que está aqui, o nome da minha classe, que coloca aquele elemento. Vou voltar para cá, se eu clicar aqui, o elemento desaparece. Só que eu quero fazer o seguinte, quando ele chegar no finalzinho da vida dele, ali, quando eu clicar, e detalhe aqui que eu clico em adicionar a classe, ele vai adicionar de novo, mas o elemento já está lá, né? Isso aqui vai só adicionar o elemento lá e vai colocar 1 milhão de vezes aquela classe desaparece. Então, eu quero fazer isso aqui, ó. Se eu clicar aqui, eu quero garantir que o elemento seja animado. Então, vamos botar aqui parágrafo. Eu nem preciso fazer isso aqui, né, cara? Nem dá pra fazer, nem tem porquê. Deixa aí. Vamos focar no que importa, senão vai ficar se desviando da aula. Ok, se eu clicar aqui, o elemento desaparece. Eu quero que quando eu chego no final, ele realmente desapareça. Então, para mim fazer isso, eu posso usar eventos de JavaScript. E você já conhece os eventos de JavaScript. Vocês sabem que vocês podem colocar esses elementos. Então, vamos vir aqui no nosso código JavaScript, ó, que está aqui esse elemento. Ó, e aqui, quando eu adicionar a classe, eu quero ouvir um evento dele. Até agora a gente ouviu o evento do botão, que é quando alguém clicou. Mas eu posso ouvir várias coisas. Posso fazer parágrafo 1.addEventListener. Quero adicionar um ouvidor e aqui eu coloco o evento que eu quero. E no caso das animações de CSS, existe um evento maravilhoso chamado AnimationStart, que ele é disparado justamente quando uma animação é aplicada sobre o elemento. Então, no momento que eu coloco na lista de classes daquele elemento a classe desaparece e tem uma animação, tá ali, ó. A animação desaparece. Quando eu colocar essa classe no elemento, ele vai sofrer a ação daquela animação. E nesse instante, o elemento que recebeu a classe, que no meu caso aqui é o parágrafo 1, vai disparar o evento AnimationStart. Vamos colocar aqui uma função. Quando alguém disparar esse evento, eu vou botar aqui, vamos receber o evento e vamos dizer console.log animação iniciada. Vamos botar aqui um ponto e vírgula só para ficar correto. Vamos lá, clicar em adicionar, adicionei a classe e a animação está iniciada. Olhando para isso aqui, ó, animation start, será que existe um método para animation end? Sim, né, cara? Se tem um para start, vai ter um para end. Então, addEventListener. Quando a animação chegar ao final, então animation end, eu quero que chame essa função aqui, ó. Mesmo esquema, recebe um parâmetro do evento. E aqui eu vou imprimir, só para a gente saber que acabou, console.log animação acabou. Quando eu clicar aqui em adicionar classe, de novo, vou lá no anima, pego o parágrafo, adicionar classe desaparece, ele começa a sofrer animação, nesse momento o parágrafo, que é aquele nó lá, dispara o evento animation start, e quando ele chegar no final da animação, dispara o animation end. Vamos ver o que acontece aqui. Animação iniciada, chegou no finalzinho, a animação acabou. Isso quer dizer que este meu ouvidor aqui, ó, ele está programado para ser disparado aqui, ó, esse evento é disparado exatamente no momento que aquele elemento terminou de fazer a sua animação. E o que eu poderia fazer aqui, se ele terminou de fazer a animação, eu posso simplesmente remover ele. E eu posso fazer isso usando o próprio variável, que é o parágrafo 1, ou eu poderia usar aqui dentro o this, então o this nesse caso se refere ao objeto que está executando aquele ouvidor, que no caso é o parágrafo 1, ou eu poderia fazer através do evento direto, um evento.target, ou current target, que é o elemento que está sendo processado. Vamos fazer pelo this aqui, que é o elemento. Eu vou botar aqui, ó, elemento acabou e vou imprimir o this. Quem é o this nesse caso? Vai ter que ser o parágrafo 1. Ó. Vamos adicionar lá o carinha, a animação iniciou, a animação finalizou. Apareceu, a animação acabou e imprimiu o objeto this. Nesse caso, o objeto this é o parágrafo 1, que é aquele meu próprio elemento. Como é que eu faço para remover um elemento? Eu faço this.parentElement, quer dizer, o elemento anterior dele, e daí aqui eu faço um remove. E daí que eu digo quem que eu quero remover. Nesse caso, eu estou dizendo que a partir do elemento que eu estou agora, que é o parágrafo, eu quero ir no elemento anterior a ele, que no caso do parágrafo aqui é o body, e lá no body eu quero dizer remove esse elemento aqui, ó, que é o que eu estou executando agora, que é o parágrafo 1. Então, quando a animação acabar,
eu vou acessar o pai do parágrafo e vou dizer para o pai do parágrafo remover o próprio parágrafo. Vou vir aqui ver o que acontece. E ele removeu todo mundo. Parent node. Ai, meu Deus, não é remove child. Remove child. Aff. Pronto, olha que bonitinho. Não é remover ele, o remove é de remover ele todo. Beleza, agora sim, vai funcionar? Pronto, olha que coisa maravilhosa. Agora sim, quando eu chamar aquele minha adicionar classe, eu vou lá naquele elemento, pego ele, adiciono uma classe nele que é desaparecer. Eu monitoro o animation start, nesse caso não estou fazendo nada de útil, mas quando a animação chegar no final, eu chamo essa função que está aqui, ó. E essa função só vai imprimir para mim e acabou, e vai pegar o próprio elemento, vai acessar o pai dele, e a partir disso eu vou dizer para remover o próprio elemento. Então eu não preciso nem saber quem é o pai dele de antemão, saber que é o body, por exemplo, ou pode ser um div, um span, seja lá o que for. Não precisa, eu pego a partir do próprio elemento quem é o pai e digo para remover ele. E agora sim, se vocês olharem e inspecionarem a página lá, ó, o elemento não está mais lá, ó. Agora só tenho o parágrafo 2, ó. O parágrafo 1 de fato, deveras foi removido, ó. Eu vou até deixar aqui para vocês verem o parágrafo 1 e o parágrafo 2. Ó. Prestem atenção aqui embaixo que quando eu clicar lá em cima, clicar no botão, ó, este parágrafo 1 vai ter o class desaparece, que é exatamente o que a gente disse para fazer. Ó. Quando alguém clica no botão, adiciona o class desaparece. E depois ele vai desaparecer do DOM, quer ver? Ó? Adiciona, tá lá, ó, class desaparece, animação, e ele desaparece do DOM. Coisa maravilhosa isso aqui, né? Que espetáculo, que coisa incrível. Chega a ser deslumbrante um negócio desse. Estão inebriados com o conhecimento, é uma coisa maravilhosa. Com esse aqui sim eu tenho certeza que vocês podem fazer o próximo Facebook. Se não o próximo Facebook, um Facebook bem animado, cheio de rolê piscante e girante. E vamos continuar aqui e agora vamos fazer uma coisinha um pouquinho mais legal. Vamos fazer que quando eu clicar em outro botão, eu vou adicionar um elemento na tela. Eu já tenho meu primeiro botão ali, vamos fazer um outro botão aqui, ó. Button id, eu vou chamar de btn cria. Eu vou chamar aqui, ó, cria. Tá lá meu botão. Enquanto não faz nada, nós vamos vir aqui e vamos fazer o seguinte, ó. Eu já sei que no init eu já vou criar aquele botão, vou criar aquele ouvidor, e aqui eu vou pegar o segundo botão. Eu vou salvar btn cria, quando a página estiver carregada aqui no init, eu vou btn cria, eu vou pegar ele, document.getElementById, vamos pegar aquele segundo elemento, que é o btn cria, e o btn cria, vamos adicionar um ouvidor, listener. Quando alguém clicar em você, chama a função cria, que por enquanto ela não existe, ele está dizendo, ó, não foi definido, sim, não foi definido porque eu não criei ela ainda, vamos botar ela aqui embaixo, aqui em cima, function cria, e essa função, como é um event listener, ela recebe um evento como parâmetro. Lembrando que aqui eu posso botar qualquer coisa, dessa vez eu vou botar e para vocês verem que dá certo. Vou mandar imprimir o e aqui, ó. Quando alguém clicar no botão cria, que é esse meu elemento que eu coloquei aqui, ó, o btn cria, quando alguém clicar nele, o evento de clique vai ser disparado, eu vou ouvir esse evento de clique com a função cria, nessa parâmetro aqui que eu chamei de e, o JavaScript vai colocar para mim a informação do evento e eu vou imprimir ele. Então se eu clicar no cria, nesse caso ele só vai imprimir o evento lá, tá lá o elemento. O que eu quero fazer é que quando eu clicar aqui em criar, eu quero que um elemento novo seja colocado na tela. Então vamos vir aqui e vamos colocar um elemento. Se vocês lembram da aula passada, a forma de eu criar um elemento é usando, vamos chamar aqui de P, vamos criar um novo parágrafo. É usando document, ponto, e daí tem um create element aqui, ó. E esse create element recebe como parâmetro o tipo, o nome da tag que eu quero criar. Como eu quero criar uma tag parágrafo, eu vou só colocar um P aqui, ó. Olha lá, ó. Quando eu chamar o elemento cria, ele vai criar um elemento, lembrando que essa criação do elemento, esse elemento só existe aqui no P, então esse meu objeto P aqui é o elemento P que eu criei, mas ele não foi adicionado no DOM. Então eu preciso colocar ele no DOM. Vamos pegar aqui document.body, eu quero chegar até o body, que é o pai de todo mundo, ó, que é onde está toda essa galera toda aqui, ó. Eu vou lá no body e vou colocar aquele elemento. Aqui eu faço add
Não é add, é append child. Beleza. Vamos colocar um carinha no final dele. E eu vou colocar o P aqui. Esse meu método, o que ele faz simplesmente é, ele cria um elemento novo na memória, um elemento novo P, que é um parágrafo. A partir desse momento aqui que esse P foi criado, eu posso fazer qualquer coisa, como eu fiz lá em cima. Por exemplo, eu posso pegar o elemento e acessar o class list dele aqui, ó. Class list, por exemplo, posso fazer qualquer coisa. Mas nesse caso não vou fazer nada, eu só vou ir lá no document, que é o pai de todo o meu documento, lá dentro na tag body, e vou adicionar mais um elemento que é o elemento P. Como eu quero que esse P tenha alguma coisa para a gente poder ver ele, né? Vamos mexer aqui no p.innerText, então o texto dentro dele, e vamos botar meu parágrafinho lindo. Ok, olha só que coisa maravilhosa. Vamos salvar. Quando eu clicar no botão cria, o evento clica disparado, que vai ser pego pela função cria, que vai vir para cá. Aqui eu vou criar um elemento P, vou colocar o texto dele com o meu parágrafinho limbo e vou adicionar esse parágrafo no DOM. Vamos vir aqui, clicar em cria. Como eu estou usando append, ele está inserindo no final de todos os elementos que já existem no DOM. Então já tem esse parágrafo, já tem esse parágrafo, já tem esse botão, já tem esse botão, insere depois. Está lá, cria, cria, cria. Tá ali meus elementos maravilhosamente bem. O que eu quero fazer aqui é só demonstrar para vocês que esse elemento ele pode fazer alguma coisa. E o que eu quero que ele faça agora é simplesmente eu vou adicionar para ele aquela class lá para ele desaparecer. Ó. Eu adicionei ele no DOM, independente da ordem que eu faço, né? Eu posso colocar aqui ou antes, isso aqui é irrelevante. Vamos colocar até antes para vocês verem. Eu vou pegar o elemento p.classList e vou fazer um add e vou botar a class desaparece. Esse meu elemento novo vai ser criado um objeto P, que vai ter o conteúdo parágrafo lindo, e quando eu adicionar ele no DOM, quando adicionar ele no body, ele já vai ter dentro dele a classe desaparece. Então ele já vai aparecer na tela com a animação iniciada. Vou colocar aqui, se vocês olharem lá, quando eu criar meu elemento, ele já sai lá e já vai desaparecendo. Ó. Olha que coisa maravilhosa. Só que aqui, ó, eu estou dizendo que o elemento vai ser colocado e quando chegar no final da animação nada aparece, né? Nada acontece. Se vocês olharem essa função aqui de cima, ó, e prestarem atenção aqui, ó, esse meu método que eu chamei de anima, ele vai lá e pega um elemento qualquer, não qualquer nesse caso, ele pega um elemento bem específico, ele vai lá e pega aquele elemento, coloca a classe desaparece, ouve para aquele elemento e depois remove aquele elemento. Vamos fazer um exercício para a gente pensar um pouquinho aqui, ó. Será que a gente pode modificar essa classe para que ela anime não só o parágrafo 1, mas ela anime qualquer elemento? Imagine que em vez de eu fazer essa chamada aqui, ó, que eu estou passando, estou pegando o ID do elemento e pegando aquele elemento e fazendo todas as coisas, o que aconteceria se por acaso eu passasse já o elemento para essa função aqui? Eu vou imaginar que quando eu chamar isso aqui, ó, esse anima, e eu passo como parâmetro o elemento, eu já tenho, imagina que isso aqui, parágrafo 1 fosse o elemento, eu já vou lá e vou mexer no elemento, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então vamos refatorar essa minha função para que em vez de que eu busque o elemento aqui, ó, eu receba ele como parâmetro. Eu vou inclusive manter o mesmo código que está aqui, para a gente poder entender o que está acontecendo. Vamos vir aqui e vamos trocar esse evento para o nome de um elemento. Parágrafo 1. Detalhe que essa minha função agora não funciona mais como mais esse evento aqui, né? Porque essa função aqui, quando a pessoa clicar no botão adiciona, eu chamo a função anima e ela espera receber um evento. E agora acabei de dizer que eu não quero mais receber um evento, ou se alguém passar um evento para mim, vai se chamar parágrafo 1. Então eu vou trocar isso aqui, vamos tirar esse botão adiciona, só para a gente saber que isso aqui não funciona mais. Que agora eu vou trocar o propósito daquela minha função anima. Beleza. Se eu fizer isso aqui, ó, vocês podem imaginar que esta função aqui, ó, seria o que eu espero. Ó. A função anima, ela recebe um elemento. Em vez dela pegar o elemento pelo ID, ela recebe já o elemento e ela faz o que aquele elemento. Ela coloca a classe desaparece, adiciona um ouvidor naquele elemento para quando a animação iniciar, e quando adiciona um outro ouvidor para quando a animação finalizar, e quando a animação finalizar, eu pego aquele elemento mesmo, que é esse aqui, que qualquer elemento que foi passado, acesso o pai dele e mando remover ele mesmo. Então essa minha função anima, ela vai fazer exatamente o que eu quero para qualquer elemento, não mais só o parágrafo. Vamos vir aqui para baixo e dar uma olhadinha aqui, ó. Quando eu faço P para criar, ó,
eu crio o meu parágrafo, coloco um texto nele e eu estou colocando o elemento na tela. Vamos imaginar o que eu posso fazer. Eu posso tirar isso aqui daqui, ó, e deixar que a função anima faça aquilo. Então, em vez de eu pegar aquele P e colocar dentro do class list dele, o desaparece, a minha função anima já faz isso. E além de fazer isso, ela ainda monitora o início da animação e o final da animação. Vamos vir aqui e vamos chamar a função anima agora. E para ela eu passo qualquer elemento. E esse elemento vai ser passado aqui, eu vou adicionar o class list, eu vou adicionar o ouvidor, eu vou adicionar o ouvidor do final de animação e vou remover ele. Eu deixei o nome parágrafo aqui, ó, só para vocês verem que é a mesma coisa, a função é a mesma. Mas talvez um nome melhor aqui seria elemento mesmo, né, para ficar um pouco mais simples. Então vamos chamar esse cara aqui de elemento, só para vocês não dizerem que eu estou escrevendo código que não faz sentido nenhum, né. Então tá lá, pronto. A minha função anima recebe um elemento, no elemento eu vou adicionar a classe desaparece, eu vou colocar um ouvidor naquele elemento, vou botar outro ouvidor e quando acabar a animação eu vou remover aquele elemento através do this do DOM. Beleza, então aqui eu fiz o meu parágrafo que cria um elemento, coloca ele no body e assim que colocar no body eu chamo a função anima passando como parâmetro o elemento P, que foi o que eu acabei de criar. O que isso vai fazer? Quando ele for colocado no DOM, aqui no body, a função anima vai vir lá, vai colocar o class desaparece nele, vai monitorar o início da animação dele e quando a animação terminar vai remover aquele elemento do DOM. Vamos ver o que acontece? Se eu vim aqui e clicar cria, tá lá meu parágrafo, chega no final, aí acabou a animação e aquele cara foi removido. Tá aqui, ó. Se eu fizer aqui de novo, vocês estão tão chocados quanto eu. É um negócio espetacular, é uma salva de palmas para esse inferno! Pelo amor de Deus, que espetáculo! Mais uma vez, vamos ver aqui, mais uma vez, agora vamos ficar brincando. Vocês estão vendo que cada vez que eu clico cria, cada vez que eu clicar no cria, vamos até fechar aqui embaixo para a gente ver melhor. Cada vez que eu clico no cria, eu adiciono um P novo. Esse P novo é colocado na tela, é colocado lá e eu chamo a função anima que coloca o desaparece, em seguidinha a função desaparece executa e depois ele acaba. E que coisa espetacular, olha lá, ó. Adiciona elemento, desaparece. Adiciona, 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 vai desaparecendo. Adiciona, 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 desaparece. Quem colocou ali, professor, daria para colocar uma display none também ao invés de remover? Sim, o detalhe é que se tu colocar display none, ele permanece no DOM. Então ele está lá, ele só não está visível. Então imagine que o usuário vem aqui e clica 1 milhão de vezes, vai ter 1 milhão de elementos no DOM. Provavelmente o browser usa um monte de memória porque vai ter 1 milhão de elementos não visíveis, mas eles estão no DOM, entendeu? Então nesse caso eu quero realmente remover, eu quero que acabe a animação, quero sacar ele fora porque eu não vou usar ele de novo. Mas essa tua pergunta é bem pertinente se tu quisesse manter ele por alguma razão, né? Sei lá, reviver ele depois, aparecer ou não aparecer. As animações elas podem ser criadas nessa forma aqui, eu posso colocar o nome que eu quiser, lembrando que uma animação ela tem um nome e ela tem aqui uma certa estrutura. A animação ela é colocada dentro de uma classe, então a classe é que define o uso daquela animação. Eu posso dizer que essa classe tem essa animação, eu posso dizer quanto tempo ela dura, eu posso dizer como ela se comporta, se ela é infinita, se ela vai e vem. Eu posso monitorar os eventos de animação através da Animation Start, Animation Ended. Eu recomendo que vocês deem uma olhada sobre os eventos de animação. Existem vários Animation alguma coisa, por exemplo, Animation Iteration, quer dizer que passou uma iteração, então vocês podem controlar cada vez que dá uma passada, para fazer qualquer coisa. Então a lógica agora é a criatividade da cabecinha de vocês, né? E aqui eu tentei demonstrar um pouquinho sobre o que é eu criar um elemento de forma dinâmica, criei esse elemento P, coloquei qualquer conteúdo nele, adicionei ele no corpo da minha página, no body, eu podia ter colocado ele dentro de qualquer outro elemento, e chamei a função anima, que nesse meu caso aqui ela só anima o elemento, faz alguma coisa e remove ele, né? Mas aqui vocês podem viajar na maionese quanto quiserem, né? Poderia ser, sei lá, move para cima, para baixo, gira, acontece, e quando chegar no final, acabou, faz outra coisa. Beleza? É isso aí.